E aí galera, meu nome é Roberta e hoje nós vamos betar Chicago! Galera, eu ainda tô voltando a pegar o jeito, tá? Faz tempo. Mas então vamos lá. E eu amo a plateia e a plateia me ama porque eu amo todos eles. E eu amo todos eles porque todos eles me amam. E a gente se ama muito. Chicago é um musical muito bom por conta do significado que ele tem, dos ensinamentos que ele tem. E a gente tá passando por uma época muito importante pra Chicago. Em 2022, fizeram-se 20 anos desde que lançaram o filme Chicago, que chegou a ganhar Oscar de melhor filme. Agora, em 2024, faz 20 anos da primeira versão de Chicago no Brasil. Em 2025, vai fazer 40 anos da primeira versão na Broadway do musical. Em 2026, vai fazer 30 anos da segunda versão, que é a versão que realmente levou o musical a ficar conhecido como ele é hoje em dia, e vão fazer 100 anos da estreia da peça na qual o musical foi baseado. Sem contar que o musical se passa nos anos 20, nós estamos nos anos 20 do século 21, então a gente tá aqui vivendo 100 anos depois. Inclusive, os fatos que inspiraram a história de Chicago aconteceram em 1924, então agora estamos 100 anos de tudo aquilo. Por isso eu resolvi fazer um especial que se chama Tudo é Jazz aqui no canal, em que eu vou estar falando bastante sobre Chicago e a gente vai passar por várias coisas que fazem Chicago ser o que Chicago é, para vocês entenderem bastante o contexto e cada vez ficarem mais por dentro do significado do musical, porque se vocês não entenderem como as coisas estavam acontecendo na época, vocês não vão conseguir entender a maravilha que é esse musical. Hoje eu vou dar um contextinho para vocês sobre os anos 20, para vocês entenderem a sátira que é o musical. Entretanto, eu vou falar momentos em que eu vou fazer outros vídeos me aprofundando melhor nos temas, pra gente poder manter a betagem aqui bonitinha e o vídeo não ficar com 5 horas de duração. Então tá bom. A música é de John Kander, a letra é de Fred Webb, o libreto é de Fred Webb e Bob Fosse, e a coreografia é de Bob Fosse. Normalmente eu não falo da coreografia aqui, né, quem fez, só que o fato de ter sido Bob Fosse é muito importante, e é ele que conseguiu os direitos, e é ele que quis adaptar a peça em um musical, e ele também dirigiu, tá? E nós vamos falar melhor de Bob Fosse, tanto a pessoa quanto o estilo de dança, tá bom? A gente vai se aprofundar melhorzinho, mas é muito interessante saber, né, muito importante saber que esse musical foi completamente coreografado pro Bob Fosse no estilo Fosse de dança, então ele é bem específico. Ele é baseado na peça Chicago de Maureen Watkins. Ele estreou na Broadway pela primeira vez em 1975, no dia 3 de junho, e apesar dele ter enrolado quase 1000 apresentações, ele não foi tão bem visto, até porque tanto o que aconteceu na década de 20, quando saiu a peça, quanto o que aconteceu na década de 70, quando saiu o musical, eram temas muito pra frente, tão abertamente em público, então o pessoal não foi tanto na onda. Apesar de que, por exemplo, Liza Minnelli atuou como Velma, ela não foi a original, mas ela substituiu a original lá. Ainda assim, não foi tudo isso. O que levou a gente a conhecer tanto esse musical, a gente fala assim, Chicago, você sabe qual musical que é, a fazerem o filme, ao filme ganhar o Oscar, foi a versão de 96, que estreou no dia 14 de novembro. E, portanto, eu vou estar falando pra vocês dessas duas versões, porque a primeira com certeza é importante, porque é ela que deu origem, mas a segunda, ela é tão importante quanto, então vou falar, e claro, da versão do Brasil também, que estreou dia 28 de abril de 2004, em São Paulo. O elenco. Vamos passar primeiro pelo elenco da primeira versão. A Roxy Hart foi feita pela Gwen Verdon, a Velma Kelly pela Tita Rivera, o Billy Flynn pelo Jerry Orbach, o Amos Hart pelo Barney Martin, a Mama Morton pela Mary McCarthy e a Mary Sunshine pelo Michael O'Howe. A segunda versão agora da Broadway também. A Roxy Hart foi feita pela Anne Rankin, a Velma Kelly pela Bebe Neuwirth, o Billy Flynn pelo James Naughton, o Amos Hart pelo Joel Grey, a Mama Morton pela Marcia Lewis e a Mary Sunshine pelo David Sabella Mills. E agora a versão brasileira de 2004. A Roxy Hart foi feita pela Adriana Garamboni, a Velma Kelly pela Danielle Vinitz, o Billy Flynn pelo Daniel Boaventura, o Amos Hart pelo Jonathan Joba, a Mama Morton pela Selma Hayes e a Mary Sunshine pelo Guto Bittencourt. Então, duas coisas. Primeira é que descanse em paz nossa estrela Selma Hayes. Segunda é que sim, tivemos uma versão de 2022, mas a que importa mesmo é de 2004. Eu
falei, gente, a primeira versão é que importa, que levou, assim, aqui no Brasil a conhecer. Muito bom também a versão de 2022, nada contra, eu gosto também. Mas a gente precisa mencionar o pessoal mesmo importante de 2004, claro. Vá atrás de ficar sabendo disso. E aí, antes de eu começar a contar pra vocês a história do musical, eu vou dar esse contexto da década de 20. Também queria avisar que nós vamos falar sempre sobre o filme, porque esse é um filme muito importante. Só que a gente vai ter um vídeo só pra isso. Então, nos Estados Unidos, a partir de 1920, começou a Lei Seca, que proibia, olha, a produção, a venda e transporte de bebidas alcoólicas. Isso aconteceu pela pressão de grupos religiosos e conservadores. Estavam falando que coisas ruins aconteciam, como, por exemplo, crimes, por conta do álcool. Então, não era só proibido o álcool para menores de 18 anos, era para todo mundo. É engraçado que nos Estados Unidos acontecem umas coisas assim bem doidas, sabe? Você vai assistir Footloose e você fala, mano, que ridículo, até parece que iam proibir de verdade a dança. E não é que rolou mesmo lá? Do mesmo jeito que proibiram jazz e proibiram a bebida alcoólica. Não tô querendo, assim, entrar no mérito, né, de proibir ou legalizar certos tipos de drogas e tal. O que eu tô dizendo é que, assim, bebida alcoólica tava aí desde o começo, porque depois da água, que os humanos começaram tomando água, veio o vinho, sabe? Era a bebida mais importante, tá na Bíblia, então pensar que você chegou num ponto em que proibiram é bem doido, assim. Uma coisa que você imagina que seria difícil de proibir, porque tá aí desde o começo dos tempos. Principalmente porque o vinho não precisa de geladeira e eles não tinham geladeira antigamente, né? Mas isso aconteceu e acabou enriquecendo o crime organizado, porque começaram a contrabandear e ninguém de fato parou de beber. Os bares não pararam de vender, eles só fingiam que não e todo mundo fazia isso bem quietinho, mas continuaram, o povo continuou comprando bebida, continuou bebendo, continuaram vendendo e aí esse crime organizado começou a acontecer, então acabou fracassando e por isso que a lei foi revogada em 1933. E aí nós temos o contexto do jazz. O jazz, um estilo de música criado pelos negros e justamente por isso eram mal vistas. Era um estilo que você podia dançar, não era a dança que estavam acostumados, a dança de casal ou a dança em que você dança todo mundo junto, assim em grupo. Era uma dança em que você podia ousar mais nos movimentos, então era muito mal visto e eles diziam que as coisas aconteciam por conta de jazz e bebidas alcoólicas misturadas, mas ajudou um pouco, em certo ponto ajudou em segregar mais a população e outro ponto a segregar menos, porque os brancos também gostavam de jazz, porque realmente é muito bom, então os brancos também queriam ouvir jazz, também queriam dançar jazz, então eles começaram a ficar junto com os negros, só que aí então começaram a fazer a noite dos brancos, entendeu? E aí segregou todo mundo de novo. E apesar do jazz ter começado em Nova Orleans e ter espalhado pelo país inteiro, um ponto muito importante de jazz nos Estados Unidos na década de 20 foi Chicago. Você não sabe, Chicago é uma cidade muito importante, um ponto econômico e cultural muito grande, político também, no estado de Illinois. O momento político também era complicado, porque em 1923 os Estados Unidos tinham passado por 3 presidentes diferentes em 3 anos, então nós tínhamos isso também. O feminismo estava chegando ali, porque aí as mulheres começaram a tomar mais decisões durante os anos 20, as mulheres puderam começar a votar, as brancas pelo menos, então as mulheres começaram a ganhar mais independência, tanto que elas começaram a usar aqueles vestidos retos, curtos, elas começaram a usar aquele cabelo Chanel, tudo típico da época, e a sair pra dançar e beber, porque elas queriam depois, durante aqueles anos. E também tem o vaudeville, que apesar de ser um tipo de show que já era muito popular antes, principalmente nos anos 10, as mulheres puderam fazer parte dessas apresentações de vaudeville a partir da década de 20. Aí que elas começaram mesmo a adentrar esse meio artístico e por isso que era muito importante também. E o vaudeville usava dançarinos, acrobatas, mágicos, animais e fantoches e tinha muito jazz envolvido. E claro, as pessoas iam lá, assistiam e bebiam. Também estavam passando pelo pós-Primeira Guerra Mundial. Aconteceu que começaram grandes crimes na cidade de Chicago durante esses anos pelas mulheres. Muitas mulheres matavam os maridos e entre 1920 e 1931 houve 186 acusações de homicídio e 24 delas foram condenadas. Principalmente porque tinha-se uma ideia de que as mulheres não podiam cometer crimes porque elas não tinham força
força pra isso, elas não tinham inteligência pra isso. E pra você ser um mestre do crime, você precisa conseguir pensar, você precisa ter força. E as mulheres não faziam isso, elas tricotavam. Então, isso foi bem impressionante. A quantidade, assim, foi uma onda de crime de mulheres matando o marido. E isso começou em 1919 com uma mulher chamada Emma Simpson, que atirou e matou o marido dela. E a lei, ela era ditada pelo que tinha acontecido antes. Então, por exemplo, se você liberava uma, então todas tinham que ser liberadas. Se você condenava uma, todas tinham que ser condenadas. O que mandava era o que tinha acontecido antes. E por isso que tantas mulheres não foram condenadas. Juntando todo esse contexto, vocês vão entender como é que o musical satiriza e fala tão mal desses tempos e ao mesmo tempo tão bem, porque nós vimos um espetáculo de vaudeville, porque o musical, ele foi completamente estilizado nesse sentido, ele foi formatado assim, como se fosse uma apresentação de vaudeville, tanto que ele é até bem simples, todo mundo de preto, não há tanta troca de roupa, você tem várias pessoas fazendo papéis diferentes, os personagens principais não são tantos, existem pessoas que apresentam os atos musicais, tem muito jazz, tem um estilo de dança específico, existem acrobacias, existe um show de fantoche, então ele mostra as coisas muito boas desses anos também, mas também mostra coisas muito ruins, e agora a gente vai refletir sobre isso. Então, bora comigo, só avisando que temos spoilers do filme, do musical e da peça, mas eu duvido que você já não conheça alguma coisa. Temas fortes como pena de morte e homicídio em massa, não só um homicídio de uma pessoa, mas de várias pessoas, tanto juntas quanto separadas. Então vamos lá. Ato 1 começa com a abertura, Overture. A maioria dos atos vão ser apresentados por uma pessoa como se essa fosse o host. Só que na versão de 2004, eu vou falar quem é que fazia essa apresentação, essa introdução. Não sei se eles trocavam e não sei como é que fica em outras produções, mas eu vou falar, assim, quem que fez em 2004, tá bom? E eu vou falar cada uma das vezes, assim, que alguém faz alguma apresentação. Não são todas, absolutamente todas as músicas, porque às vezes já passa de um pro outro, mas às vezes é como se a pessoa estivesse apresentando só aquela música dentro do musical, como se fosse um ato completamente fora. Isso é introduzido. Então, antes da banda começar a tocar, uma mulher do ensemble vai lá e apresenta uma história de traição, de luxúria, de ego, o que ela diz que são coisas que a gente adora. Então, a banda toca, enquanto o ensemble dança várias coisas. Não dança todo mundo a mesma coisa, faz, assim, pequenos núcleos de pessoas dançando, claro, dançando estilo Fosse. Então, entra a Velma, cantando All That Jazz, que a rigor significa todo aquele jazz. Mas, essa é uma expressão americana e, de acordo com o dicionário de Cambridge, é usado para significar and other similar things, que significa e outras coisas similares. Então, você tá falando, e aí eu fui pra tal lugar, peguei isso e tal. Aí você fala All That Jazz em inglês. Alguns lugares falam que isso é uma coisa óbvia, que é a Velma se apresentando no dia antes de ser presa. E a gente imagina que isso sim faz parte da apresentação dela, mas também dá pra entender como uma apresentação ao musical, chamando o público, porque ela chama o público pra gente entrar nesse contexto de jazz. A letra ressalta o melhor da época e desse estilo musical. E assim, eu vou também fazer, pra gente não perder muito tempo aqui, o vídeo não ficar grande, eu vou fazer um vídeo específico da gente analisando palavra por palavra da música All That Jazz, tá bom? Não confunda com o filme que realmente a Velma é presa naquele dia. Enquanto isso acontece, a gente vê que a Roxy tá se pegando com um cara, com um tal de Fred Casely, e no final da música, ela acaba atirando nele porque ele decide terminar com ela. E a gente percebe que ela tá bem de boa com isso. E aí o maestro apresenta a música Funny Honey, que a Roxy vai cantar com amor e devoção ao seu marido. Significa querido engraçado, e na versão brasileira ficou bolo fofo. Roxy canta como seu marido é besta, que ele não percebe as coisas que ela faz, e que ele faz de tudo por ela, e que ele é gordinho, mas que ele é um amor, enquanto ele diz pra polícia que foi ele que matou. Ele diz que a Roxy tava dormindo feito um anjo quando ele chegou em casa e viu o ladrão pulando a cama, e pra proteger o seu lar, pra proteger sua família, ele atirou no cara e matou, e aí chamou a polícia, e a mulher dele não tem nada a ver com isso. Só que aí o policial identifica o Fred Casely, e aí o Amos fala que na verdade Fred Casely vendeu a mobília pra eles do apartamento, e aí ele fala assim, mas ele não é ladrão. Então ele percebe que na verdade a Roxy enganou ele, que a Roxy estava mentindo pra ele esse tempo todo, que ela estava traindo ele, e aí ele confessa que na verdade quando ele chegou, o homem já estava no chão coberto por um lenço, e que ela disse que ele ia se safar com certeza. O que normalmente é mais fácil os homens se safarem por conta da misoginia. Entretanto, nessa época em Chicago, realmente era mais fácil uma mulher se safar, tá? Esse é
o único caso em que os homens não se safam tão facilmente. A Roxy fica brava, briga com o Amos e confessa o assassinato, que o policial diz que é sangue frio e que ela pode ser enforcada, algo que o Amos nem liga e deixa a Roxy muito preocupada. Então, um homem do Ensemble introduz pra gente o Cell Block Tango, que significa tango do presídio, e essa é a versão brasileira também. Aí nós temos 6 viúvas que assassinaram seus maridos e que agora estão na prisão de Cook County, que é onde tudo se passa, e que realmente existe em Chicago, tá bom? Elas cantam sobre como os homens mereceram morrer porque eles erraram. E o que acontece? Esse musical inteiro ele vai testar, gente, porque todo mundo ali tá endeusando os criminosos, então eles vão ver se a gente vai endeusar também. Então ele vai ficar te tentando, ele vai ficar te tentando o tempo todo a concordar com os criminosos. E aí, se você vai concordar ou não, vai depender do seu interior. E aí vamos ver se no final desse vídeo você vai estar concordando ou não. E vou te falar, é bem difícil não concordar. Olha as histórias aqui que eu vou contar. Tem umas que eu falo, nossa, eu ficaria muito brava sobre isso também. Não mataria, mas, né, ficaria brava. Então, a gente vai ver o que vocês pensam no final do vídeo. Primeiro é a Alice, que fala pop, porque elas ficam repetindo pop, six, squish, Cícero, Lipschitz. Pop faz referência ao barulho da bola de chiclete estourando, faz pop. E o que acontece é que a Alice, ela tinha um marido que gostava de mascar chiclete, tomar cerveja, enquanto ficava deitado no sofá. E esse barulho enchia muito o saco dela. Até que um dia ela tá de saco cheio, ela vai lá e ela manda ele parar. E ela ameaça, ela fala, se você fizer mais uma vez isso aí, e ele faz. Então ela pegou a arma da prateleira e deu 2 tiros de advertência na cabeça dele, ou seja, ele morreu. E aí nós temos a Anne Young, que fala 6. Ela disse que ela conheceu Ezekiel Young em Salt Lake City, que disse que era solteiro e os dois se deram bem, então foram viver juntos bem no começo. E aí eles moravam numa kitnet, mas que a vida deles era um paraíso, que ele chegava do trabalho, ele jantava, ela fazia um drink pra ele e que tava tudo certo. Só que aí ela descobriu que ele não era solteiro coisa nenhuma, que ele era um mormon poligamista e tinha 6 esposas, e por isso que ela fala 6. Então naquele dia, no drink, em inglês ela bota arsênico, em português ela bota cicuta. Então nós temos squish, que ninguém falou tão claramente, mas que sabe, ninguém que escreveu falou tão claramente, mas que a gente supõe que é um barulho de alguém sendo esfaqueado, que a faca faz quando entra no corpo de alguém, tá? Nós temos a June, que estava fazendo frango por jantar quando o marido dela entrou feito um doido, acusando ela de estar o traindo com o leiteiro. Nunca fica claro se ela estava traindo de fato ou não. Só sabe que ela fica irritada, porque ela estava ali fazendo o jantar e ele chegou e já foi acusando ela, tirando a paz dela. Então ela diz que ele caiu na faca dela 10 vezes. E aí nós temos a Kathleen húngara, a Hania, que fala é tipo ela nega o que aconteceu. Ela é a única das 6 que se declara inocente, que não admite o crime. E muitos, de fato, acreditam que ela realmente não cometeu o crime. E a gente ainda vai falar, ela é a única que a gente vai ver um pouquinho mais tarde, tá bom? Ela dá todo o depoimento dela em húngaro, então ninguém entende nada. Entretanto, nós temos sim a tradução. O que ela diz é, o que estou fazendo aqui? Dizem que meu famoso amante segurou meu marido enquanto eu cortava a cabeça dele fora. Mas não é verdade. Eu sou inocente. Não sei porque o tio Sam disse que eu fiz isso. Eu tentei explicar na delegacia, mas eles não me entenderam. Ninguém falava húngaro e ela fica dizendo que é inocente. Só que nesse caso, realmente naquela época era melhor você se declarar culpado. Claro que até hoje, né, se você se declara culpado, tiram alguns anos da sua condenação final. Só que naquela época era mesmo porque pelo show o povo queria que você confessasse e depois desse um bom motivo. Mesmo assim, ela continua se declarando inocente. Aí nós temos a Velma, que é a nossa segunda protagonista, e apesar de ser a segunda protagonista, ela é a mais icônica, né, que todo mundo sempre lembra mais. A Velma de Cícero, que se refere à cidade em que ela estava quando ela matou o marido dela. Ela disse que ela e a irmã dela faziam shows de vaudeville e elas eram bem conhecidas. Elas faziam várias acrobacias durante o show delas e quando elas estavam em Cícero, depois do show, ela, a irmã e o marido estavam no quarto bebendo e se divertindo quando ela resolveu sair pra pegar mais gelo, porque eles estavam sem. Quando ela voltou, ela pegou a irmã e o marido fazendo o número 17 asas de águia. Ela declara que não lembra do que aconteceu, que só percebeu que eles estavam mortos quando ela lavava o sangue de suas mãos. Então a Velma matou 2 pessoas. Aí nós temos a Mona, que fala Lipschitz, que é o nome do marido dela. Ela disse que eles se davam muito bem e que ele era um amor e que ela amava ele demais. Só que ele vivia tentando encontrar o seu eu interior e pra fazer isso, ele tentava encontrar várias pessoas e ela vai dando o nome de várias mulheres e um homem no final. E aqui ela disse que eles terminaram por diferenças artísticas, porque ele se via vivo e ela o via morto. E eu acho que o mais engraçado de tudo isso é que apesar dela parecer brava por conta do marido ter traído ela com tantas mulheres, parece que o que pega mesmo pra ela é o fato dele ter traído ela com um homem.
O homem do ensemble introduz a agente penitenciária, a matrona Mama Morton, que canta a música When You're Good to Mama, que significa quando você é bom para a mama, na versão brasileira, se tu faz pra mama. Ela aceita dinheiro para fazer favores para as suas presas. Inclusive, tá meio que atuando como agente artística mesmo da Velma, que quando for dada como inocente vai poder fazer vários shows e fazendo propaganda dela pra lá e pra cá. Consegue telefonemas, consegue advogados pra você, se você der dinheiro. Se você é bom pra mama, ela é boa pra você. Ela que ajudou a Velma a ser a top presidiária da semana. A Roxy e a Velma se conhecem, mas a Velma acaba esnobando a Roxy, apesar dela ser fã dela, porque a Roxy quer ser uma dançarina de vaudeville e por isso ela conhece a Velma e ela é fã da Velma, mas a Velma esnoba ela e a Mama acaba falando que eles precisam do Billy Flynn pra conseguir ajudar ela a se livrar da acusação. Só que ele é muito caro. $5.000, que traduzido pra hoje em dia, o Billy Flynn custa aproximadamente em 2024 $504.561. Então, nós temos a tap dance, que significa um sapateado, na versão brasileira também, em que 3 dançarinos do ensemble dançam um sapateado enquanto a Roxy tenta convencer o Amos de pagar o advogado pra ela. Parar de fazer isso. Introduzido pelo participante ou líder do sapateado. Então, um homem do ensemble, que a propósito no Brasil era o Dando Prado, introduz a música All I Care About, que significa tudo que eu me importo, na versão brasileira, só importa o coração, que é a introdução do Billy Flynn. Ele é um advogado bonito, arrogante, mas que realmente tem tudo pra conseguir fazer com que essas mulheres não sejam condenadas. Ele de fato é tudo isso. E é realmente ele a única pessoa que pode ajudar a Roxy. Só que ele diz que ele não faz isso por dinheiro. Ele diz que ele faz isso pelo amor que ele tem às mulheres, que além de físico, tem outros tipos de amores. Amor pela justiça, amor pelos trâmites legais, amor por ajudar alguém que realmente precisa de você, amor pelo seu semelhante. É destas formas de amor que eu estou falando. E amor físico também, que ninguém é de ferro. Conversando com a Roxy, ela até tenta se oferecer pra pagar do jeito dela, mas o Billy não aceita. E aí, ele diz que ela não pode xingar e que a história que ele vai contar dela é que ela perdeu a família muito cedo e ela foi acolhida pelo Sacred Care, que era um convento, cresceu lá, mas por ser muito ingênua, acabou se deixando levar pela vida de jazz e bebidas e conheceu o Amos, por quem se apaixonou muito. Ela só fez aquilo pra se defender dele, porque ele ia atirar nela e que ela se arrependeu e quer recomeçar. Ele diz pra ela seguir tudo que ele vai fazer e que ele pode ajudar ela a pagar fazendo com merchandise, várias merchans sobre ela, se o povo gostar dela. E quem eles têm que persuadir principalmente é a Mary Sunshine, uma jornalista que é a principal, que mais manda no que o público vai achar, por isso é essa aí que eles têm que persuadir. Então a Mary Sunshine entra, introduzida pelo Billy Flynn, e canta a música A Little Bit of Good, que significa um pouco de bondade, e na versão brasileira, o lado bom de cada um. Ela acredita que todo mundo tem bondade, que mesmo que as pessoas tenham cometido erros, não significa que elas são ruins de fato, que elas podem se redimir. Portanto, ela olha bem de perto todas essas prisioneiras e acaba indo bem na onda delas. A Mary Sunshine, ela é sempre interpretada por um homem, porque os travestis eram grandes nos shows de vaudeville. E depois vai servir pra um ponto lá. E é muito bom, eu gosto muito, porque é um papel meio lírico. E é um homem que faz isso o tempo todo. E eu acho que ficou muito divertido. Como eu falei, fazem um espetáculo de vaudeville pra gente, então a gente vê a Mary sendo interpretada por um homem, a gente vê como era. E é um homem vestido de mulher, tá? O Billy diz que é muito importante ela falar que os dois lutaram pela arma, porque isso deixa claro que o Fred ia atirar nela, então ela teve que atirar primeiro pra se defender. Começa uma coletiva de imprensa, e durante essa coletiva, a Roxy, ela é manipulada pelo Billy como se fosse um fantoche. E o Billy também manipula os repórteres pra ficarem do lado da Roxy. A próxima música ela é introduzida pela Mama, que pede pra gente notar que os lábios do Billy quase nunca se mexem. A música é We Both Reach for the Gun. Nós dois pegamos a arma, na versão brasileira, com a arma na mão. O Billy faz a voz dele e a voz da Roxy. Então a Roxy só dubla como se realmente fosse um fantoche pra ela não falar nada que se comprometa. Enquanto os repórteres vão perguntando pra ela como as coisas aconteceram, e aí eles fazem bastante judiação da vida dela, e os repórteres caem como um patinho, e todo mundo fica do lado dela achando que ela é a vítima da situação. O que logo
Logo depois, mostra que ela não é, porque a Roxy acha tudo um máximo, porque ela sai na primeira página do jornal, o que deixa ela muito feliz. Tá escrito Roxy arrebata Chicago, Roxy rocks Chicago. Ela disse que ela sempre quis ser cantora de vaudeville, mas ela nunca conseguiu, e ela achou que essa porta já tinha se fechado pra ela, e aí ela conheceu o Doce Amos, só que ele não era animado como ela queria, e não era bom na cama, então ela saía pra dar umas voltas, e agora, finalmente, as portas estavam se abrindo pra ela, e aí ela canta a música Roxy, em que ela diz que todo mundo vai saber o nome dela, e que da arte de matar alguém, ela é a melhor. A Roxy imagina o seu futuro show, inclusive chamando vários rapazes para dançarem junto com ela. Bem fosse essa música, e aí nós percebemos que a Roxy está sendo acusada de homicídio, e ela está feliz por isso, porque ela ficou famosa. A Velma começa a ficar pra trás com o sucesso da Roxy, então ela tenta convencer a Roxy de fazer um show do jeito que ela fazia com a irmã dela antes dela morrer. Inclusive, ela fala que a irmã dela morreu e que isso é triste, como se ela não tivesse matado a irmã dela. A música é introduzida pela Mama e se chama I Can't Do It Alone, que significa não posso fazer sozinha. Na versão brasileira, sozinha não dá. É desesperador a gente ver, porque a Velma começa a mostrar pra Roxy as partes que a irmã dela dançava, as partes em que ela dançava, ficando muito cansada, fazendo acrobacias no palco, dançando pra caramba, encantando ao mesmo tempo, e a Roxy esnoba a Velma. Mas aí nós temos a reprise de I Can't Do It Alone, quando a Roxy também é passada pra trás pelo novo crime. Uma mulher pega o marido fazendo uma suruba com homens e mulheres, então ela pega uma metralhadora e atira em todo mundo, mas como ela vem de uma família que é dona do Havaí inteiro, ela vai mandando todo mundo pra aquele lugar, o que deixa os repórteres loucos. E de novo, o Billy Flynn é chamado e nem lembra que a Roxy tá ali, e ela fica muito inconformada com isso. Então a Roxy e a Velma cantam, é um dueto, só que elas cantam separadamente a música My Own Best Friend, que significa minha própria melhor amiga, versão brasileira Amigo Pra Mim Sou Eu, introduzida pelo maestro, onde elas refletem que elas só podem confiar em si mesma, que não tem mais ninguém. Mas a Roxy se desespera e finge desmaiar, chamando a atenção de todo mundo, e revela que está grávida. E aí nós começamos o segundo ato. O segundo ato começa com I Know a Girl, conheço uma garota, versão brasileira, essa garota. A Velma fica reclamando desesperadamente da Roxy ter ganhado a atenção de novo da mídia, e como ela não pensou nisso antes. E realmente essa história cola, com a Roxy pagando daquele jeito pro doutor falar que ela está grávida. Então a Roxy canta Me and My Baby, que significa eu e meu bebê, versão brasileira, eu e meu baby. Ela fica celebrando o seu bebê, porque o seu bebê é o que vai dar estabilidade pra ela na mídia, e que ela com o seu bebê vai pra qualquer lugar, enquanto o Amos tá feliz porque vai ser pai. Então o Amos entra e canta Mr. Cellophane, que significa Senhor Celofane, e ficou Mr. Cellophane mesmo em português, que é meio que uma embalagem transparente, meio que um plástico. E ele diz que ele se sente um celofane, um João Ninguém, porque as pessoas passam por ele e não percebem que ele tá lá. Ninguém nunca escuta ele, ninguém nunca olha pra ele. Ele fala algumas situações em que com certeza você notaria alguma pessoa, mas que isso nunca acontece com ele, que ele se sente invisível. Inclusive, ele espera não ter tomado muito tempo do público. O Flynn entra pra conversar com o Amos e nunca acerta o nome dele. Ele chama ele de Andy e acaba revelando que pela conta não teria como a Roxy estar grávida do Amos. E ele leva o Amos a dizer que vai se divorciar da Roxy, pra ela ficar ainda mais coitada no julgamento. A Velma entra pra conversar com o Billy e acaba descobrindo que o julgamento dela foi adiado porque a Roxy tá grávida, então ela tem preferência. A imprensa tá muito em cima dele. E aí ela começa a mostrar uns truques que ela tem pra no julgamento ela acabar ganhando o júri. Então começa a música When Velma Takes the Stand, que significa quando Velma toma a tribuna. E na versão brasileira, Velma em ação. Um de seus truques inclui usar sapatos prateados com fivela de brilhantes, nas palavras dela, fazer uma cruzada de perna sexy, pedir um lenço, receber água pra tomar e desmaiar. A Roxy fica brava com o Billy porque ela diz que ela não é uma criminosa qualquer, ela é uma estrela. E o Billy fala, até parece. Logo eles vão esquecer de você. Aí ela demite o Billy. Ele diz que ela ficaria pra história se ela fosse enforcada e não se ela não fosse condenada. E aí acontece uma coisa tensa. Vocês lembram da húngara que se declara inocente no Tango do Presídio? Ela está presente o tempo todo. Sempre falam dela, até porque a Mama se aproveita do fato dela ser húngara e ela tá sendo bem maltratada pelos Estados Unidos pra ter ela fazendo tudo que ela quer pra ela. Porque o que acontece? A húngara tá meio boba ali naquele momento porque ela não consegue falar a língua do país. Ela também tá tentando ficar de bem com todo mundo, porque ninguém acredita na história dela, ninguém fala a língua dela. Então ela acaba fazendo de tudo por todo mundo e a Mama se aproveita disso, sempre mandando a húngara fazer as coisas. Então as meninas pagam a Mama pra que as camas dela sejam arrumadas e ela manda a húngara fazer
fazer de graça. E aí a húngara se declara inocente, continua fazendo isso, o advogado pede pra Mama falar com ela e convencer ela, pelo amor de Deus, que ela se declare culpada, porque assim vai ficar mais fácil de não condenarem ela, mas ela insiste, então eles condenam ela à pena de morte e ela é enforcada. Pela primeira vez em 47 anos, acontece um enforcamento em Cook County, o que deixa todo mundo bem fora de si. E aí, claro, Roxy fica com medo de ser enforcada e pede desculpas pro Billy e fala que vai fazer o que ele quiser. Até tricotar ele manda ela aprender. E aí ele canta Razzle Dazzle, que significa algazarra, ação e emoção, ouro, deslumbramento, o showzinho. Versão brasileira, tudo é mágica. Que fala que pra ele, o julgamento é como um show. E como um show, ele vai fazer com que o público fique a favor. O júri vai ser o público e a audiência, a plateia, e que eles vão ficar a favor dele. E é uma apresentação um tanto circense até. E aí, ele apresenta pra gente a justiça. Acontece o julgamento, onde Billy usa o fato da Roxy estar se separando pra fazer com que ela seja ainda mais coitada, mas fala que o bebê é de Amos, então o Amos volta pra ela, o que é bem bonitinho. A Roxy diz que ama o Amos. E aí, eles chamam a Roxy pra depor. A Roxy relembra o assassinato de forma maquiada, e é uma história bem cartunesca. Inclusive, eles falam, na hora que tem que jurar na Bíblia, eles falam assim: blá 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 blá, verdade, 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 com a graça de Deus. Todo mundo fala assim, e é tudo muito cartunesco. E ela conta que, na verdade, o Amos tava sendo muito malvado com ela, por isso que ela acabou caindo na graça de Fred, mas ela descobre que tava grávida, então ela decide terminar com ele, porque ela tá grávida do marido dela. E aí o Fred fica bravo com ela por conta disso e resolve pegar a arma pra matar ela. E aí ela, pra se defender e pra defender o filho do marido dela, ela pega a arma primeiro. Inclusive isso é comemorado, o fato dela conseguir pegar a arma primeiro. E aí ela mata ele. E ela diz que ela realmente é culpada de matar ele, mas que ela é inocente, porque ela não fez isso por maldade. E o júri cai nela, sabe? E ela é inocentada. Só que aí um crime maior que acontece lá no próprio fórum tira a atenção, o que deixa ela transtornada. Ela quer de qualquer jeito que o pessoal volte com ela, mas o Billy disse que é isso aí mesmo, e que ele não liga pra ela, que ele só fez pelo dinheiro, apesar dele sempre falar que não foi por isso. E é claro, ele terminou com $5.000, mais de R$500.000 hoje em dia, então pra ele tá tudo muito certo. Galera, esqueci de falar de uma música. Enquanto a Roxy tá no tribunal, a Velma e a Mama assistem a notícia do julgamento pela televisão e descobrem que a Roxy roubou todas as ideias da Velma. Então elas cantam a música Class, que significa classe, versão brasileira educação. Nessa música, as duas criticam a sociedade do momento por ter perdido a classe. Elas se questionam pra onde foram os bons modos, tipo um simples pedir de licença. E esse é outro momento de gozação, pois as duas não são flor que se cheire. Quem são elas pra perguntar cadê a educação? E todo mundo vai pedindo o seu tema de saída. Então a Velma tem o tema de saída e o Billy também, mas quando o Amos pede, o tema de saída dele não rola. E o Amos pede porque ele descobre que a Roxy não tá grávida coisa nenhuma, porque ela tá tão transtornada que ela só fala assim: mano, que bebê, deixa de ser besta. E ele diz que mesmo assim ele ama ela, mas ela não quer saber, então ele vai embora. Então a Roxy canta a música Nowadays, que significa hoje em dia, versão brasileira hoje, e que ela lamenta tudo que ocorreu. Inclusive ela diz que quanto mais a gente pode, mais a gente quer. Até que ela parece ter uma realização, e aí ela volta com a Velma pro palco, significando que ela aceitou a proposta da Velma, das duas fazerem aquele espetáculo que ela fazia junto com a irmã dela antes. E também fica claro que a Velma foi inocentada, já que ela tá podendo fazer um showzinho. E as duas cantam sobre a vida moderna. Então, é introduzida pela ex-Mary uma dança chamada Hot Honey Rag, que significa pano de mel quente. Um dos argumentos do Billy, no final, é que as coisas não são o que parecem. Então, só porque ela matou não significa que ela é do mal, e que as pessoas merecem uma segunda chance. E ele usa a Mary Sunshine como exemplo, tirando a roupa de mulher e revelando que é um homem. E aí a gente descobre que a Mary, na verdade, é um cara que gosta de promover shows de vaudeville e usa o jornalismo pra isso. Então, agora a Mary vai ser o agente, introduzida por um membro do ensemble. As duas fazem uma dança rápida, mas muito difícil, muito importante, muito característica de Fosse, muito legal. Recomendo muito que vocês assistam.
e no final eles cantam a última estrofe de All That Jazz junto com o ensemble, após elas agradecerem todo mundo por terem apoiado elas e que isso ajudou com que elas passassem pelo terrível julgamento que elas tiveram. Pois é. E aí nós terminamos com um final bem agridoce, porque é um final feliz pelo fato de que nossos protagonistas não foram condenadas e ainda puderam dançar muito jazz em suas apresentações de vaudeville. Entretanto, as duas são duas assassinas, confessas que elas estão à solta. E era isso que acontecia direto nos anos 20 em Chicago. Todo mundo acordava de manhã e queria saber o que será que as presas estão fazendo, o que será que elas estão vestindo, e não importava de fato a lei, não importava os fatos. O que importava era se elas eram bonitas, se elas ganhavam o público. E tava todo mundo em cima e ninguém queria de fato saber se elas eram culpadas ou não. E esse musical satiriza isso, deixando a gente nessa sensação de que bom, mas que ruim. E eu quero saber, e aí, você comprou essa história? Você concorda com Velma e com Roxy e com as outras 5 assassinas de Cooktown Jail? Ou você acha que mesmo assim elas deveriam ser condenadas? E por enquanto é isso aqui no canal sobre Chicago, mas nós vamos ter muito mais especiais, ok? A gente vai falar ainda muito de Chicago por enquanto. Então, até a próxima. Beijo! Espero não ter tomado muito o seu tempo.